Ok, prontinho. Bom, pessoal, hoje nós vamos abordar a neurofisiologia, tá? Um ramo da fisiologia que tem principal objeto estudar o quê? O sistema nervoso. Tá? Eu sei que vocês já tiveram base em algumas disciplinas, né? De outros conteúdos, uma pequena base em relação a essa parte de neurofisiologia. Tá? Vocês que vão atuar nessas áreas de vocês é muito importante, né? Para a gente conhecer e depois aplicar ela de forma patológica, né? Porque vocês vão ter uma intervenção na área da saúde, cada um na sua área aí, Maiara. certo? Oi, me chamaram aí? Maiara. Ah, Maiara. Então, pessoal, qualquer dúvida que tiver na explicação, por favor, me chame no microfone, tá? Porque aqui eu desativei o chat aqui na minha tela justamente para transparecer o slide aqui para a gente estar trabalhando. Então, me chama aí no microfone, tá bom? Bom, pessoal, o sistema nervoso, juntamente com o nosso sistema endócrino, são os dois principais, tá? Os principais sistemas de regulação da nossa homeostase, ou seja, esse equilíbrio do meio interno e externo. Tá? Então, esses mecanismos, pessoal, nós precisamos ter um amplo equilíbrio, tá? Porque nós temos um sistema nervoso que controla, certo? Ele dosa, controla todos os níveis fisiológicos, tá? E ele precisa, então, de outro sistema, que é o endócrino, para fazer o quê? Os estímulos necessários. Vocês vão ver que quando a gente chegar na parte de despolarização celular, nós vamos precisar principalmente da parte hormonal para ocasionar esses estímulos de todos os órgãos. Tá? Vamos pensar o seguinte, o seu coração, ele está batendo, né? Para que ele faça essa função do batimento cardíaco, pessoal, ele precisa ter uma ação nervosa, ou seja, precisa ter um estímulo nervoso, tá? E precisa ter ações de substâncias químicas para dar o quê? O estímulo da despolarização da membrana muscular cardíaca. Nós precisamos ter uma ampla sintonia entre esses dois hormônios, tá? Desculpa, entre esses dois sistemas, tanto o nervoso como o hormonal. Okay? Mas vamos fazer um balanço geral aqui, tá? De uma forma sintética, né, e geral, para a gente dividir um pouco, conhecer a divisão e algumas funções desse sistema. Tá? Veja bem, aquelas perguntinhas, né, quando a gente entra num assunto novo, por que estudar um sistema nervoso? O que isso aí vai influenciar, principalmente na minha parte de atuação profissional? Tá? Então, pessoal, veja bem, se a gente pegar esses dois sistemas, tanto o nervoso como o endócrino, ele é responsável praticamente quase o controle de todas as nossas funções corporais. Tá? Então, se a gente conhece as funções de uma forma dentro da normalidade, vai ficar depois mais entendimento sobre quando está com desfunção, ou seja, alguma patologia envolvida, né? Justamente para depois vocês intervir, tá? Em cada área de vocês. Então, veja bem, nós precisamos, então, dentro do nosso sistema nervoso, nós precisamos de órgãos sensoriais, né? Ou seja, estímulos que nos dá a capacidade sensitiva. Tá? Veja bem, como é que você sente dor? Será que você sente dor realmente quando você pega com as mãos numa panela quente? Será que você está sentindo dor? É lá? Esse processamento da dor acontece lá nas suas mãos? Não. Tá? Nós precisamos, então, de mecanismos receptores. Tá? Nesse caso aqui que eu citei para vocês, nós precisamos de receptores específicos que ficam lá em toda a parte externa do seu corpo, tanto externa e interna, mas nesse caso aqui é na externa, de receptores específicos para receber esse mecanismo de calor, de quentura, você queimou a mão, tá certo? Nós precisamos também de um outro sistema para conduzir essa informação sensorial até o seu sistema nervoso central, tá? Para processar essa informação,
ok? Nós precisamos de um outro sistema também sendo controlado para ter uma função motora, ou seja, de movimento. Então, quando você toca numa panela quente, qual que é a sua ação imediata? Né? Você vai fazer um movimento de retirada, nós chamamos de reflexo de dor, tá? Reflexo de defesa, você vai tirar a mão daquele local que estava quente, né? Então, houve um recebimento, o receptor específico da dor nós chamamos de nociceptores, né? Então, ele conduziu essa recepção do estímulo, tá? Através de um neurônio sensorial. Esse neurônio sensorial levou essa informação até a sua medula, certo? A sua medula processou esse aspecto da dor, juntamente com o sistema nervoso, e já mandou o quê? Uma outra função motora. Essa função motora de quê? Até pelo um sistema de neurônio motor, até sua musculatura flexora dos braços, você fazer o movimento de retirada das mãos. Tá? Então precisa ter uma sintonia, certo? Essa capacidade de receber estímulo sensorial, essa capacidade de transmitir essa informação e de processar uma reação fisiológica. Nesse caso, uma reação motora de movimento dos braços. Tá? E outra é a capacidade de armazenar informações sensoriais recebidas durante experiências anteriores. Tá? Nós temos uma função cognitiva muito especial, avançada, que quando você queimou, lá quando você era criança, né? Quando você queimou essa mão sua na panela quente, certo? Nós depois temos uma capacidade cognitiva que armazenou essa informação desse acidente, tá certo? Que ocorreu, e você já sabe o que pode ocorrer se ela está quente ou não, tá certo? Mas vamos lá. Uma divisão geral do sistema nervoso, então nós vamos dividir em dois aspectos. Né? Uma parte anatômica, a outra funcional. Tá? Então, na parte anatômica, nós temos o nosso sistema nervoso central, que é composto pelo encéfalo, daqui a pouco nós vamos dividir ele, colocar algumas funções, e a medula. Já o nosso sistema nervoso periférico, que vai levar essas informações e receber, tá certo? Através do sistema nervoso periférico, faz parte dos gânglios e os nervos. Tá? Agora, nós precisamos também de uma outra parte de funcionalidade do nosso sistema nervoso, tanto o sistema nervoso simpático e o nosso sistema nervoso autônomo. Tá? Então, pessoal, nós temos esses dois sistemas que trabalham de forma, na maioria das vezes, de forma opostas, tá? Para manter um equilíbrio, ou seja, para manter a nossa homeostase. Tá? Daqui a pouco a gente vai chegar, eu vou separar esses dois, comparar, né, as ações dele numa mesma situação fisiológica. Tá? Bom, divisão aqui do nosso sistema nervoso, tanto o central e o periférico. Então, de um lado nós temos o nosso encéfalo, a medula espinhal, né, que faz parte do nosso neuroeixo, ou seja, esse eixo central aí da medula, dentro do esqueleto axial. Tá? Já a parte dos nervos cranianos e os gânglios nervosos, além dos nervos raquidianos, nós temos, já fica fora, né, desse esqueleto axial. Então, fora do eixo, do neuroeixo principal. Justamente para levar essas informações da periferia do seu corpo, certo? Quando você pisa num prego, quando você sente dor intestinal, isso é o quê? A parte periférica levando essas informações até o seu sistema nervoso central para processar essa informação, ok? Bom, aqui de um esquema mais resumido, vem o sistema nervoso central dividido entre encéfalo e medula, tá? Onde o encéfalo é composto pelo nosso cérebro e cerebelo, certo? Além do tronco encefálico, subdivide, já entra na parte da medula, né? Mesencéfalo, ponte bulbo, e a parte do cérebro, que é o nosso telencéfalo e diencéfalo. Tá? Isso é a divisão e subdivisões total do nosso sistema nervoso central.
Vamos lá, pessoal, algumas funcionalidades aí em relação ao cérebro, tá? Nós temos, é claro, dois hemisférios, como vocês já estudaram na parte de anatomia, tá certo? Onde nós temos todos os centros motores, que é de movimento, os centros sensitivos, que é toda a parte sensorial do nosso corpo, e a parte de cognição, essa capacidade nossa de processar todas as informações, tá? E armazenar essas informações também. Okay? Então, nós temos aí os núcleos da base, tá? Que é composto por neurônios que mediam sinais estimuladores do córtex, tá? O córtex é o nosso principal centro motor. Nós temos o sistema límbico, são estruturas relacionadas com emoção, memória, controle do sistema nervoso autônomo, né? Toda essa parte emocional e de memória é do nosso sistema límbico. E o nosso córtex cerebral, formado por corpos de neurônios localizados na periferia do telencéfalo, são responsáveis também pela motricidade, de movimento, sensibilidade, linguagem e memória. Tá? E a outra parte composta pelos lobos frontal, temporal, parietal, occipital e o lobo da ínsula. Então, pessoal, essa aqui é mais a parte anatômica, só para a gente relembrar um pouco, tá bom? Já o diencéfalo está localizado principalmente nosso centro de memória, tá? A parte do tálamo, onde nós vamos ter principalmente o acesso, né, essa informação de memória, composta por substância cinzenta, parede lateral do terceiro ventrículo, retransmite impulsos nervosos para o córtex cerebral, para fazer principalmente o processamento motor do corpo, que é a parte do movimento. Nós temos o nosso hipotálamo, que é aquela glândula, né, principalmente em relação à parte de emoção também, responsável pela homeostase corporal, um grande controle, né, da nossa homeostase, principal integrador das atividades de órgãos viscerais. Isso aqui já é a parte do sistema nervoso autônomo, então ele controla, tá certo? E a parte de ligação entre o nosso sistema nervoso e límbico, tá? Juntamente com o nosso sistema nervoso endócrino e visceral. Então, muitas atividades, pessoal, dos nossos órgãos, ele começa a ter um processamento de controle a partir do hipotálamo. Então, o hipotálamo, que também é chamado de hipófise posterior, é aquela nossa parte de glândula nervosa que controla outras glândulas nervosas, tá bom? Desculpa, outras glândulas, no caso, suprarrenais, nós temos as gônadas, nós temos a tireoide, paratireoide, enfim, ela tem um estímulo às outras glândulas a secretarem outros hormônios, justamente para ter uma ação do equilíbrio corporal nas suas funções, é claro. Tá? Bom, cerebelo, nosso principal sistema, principalmente de coordenação de movimentos, de equilíbrio, tá? Postura, tônus muscular. Você mesmo aí, quem está sentado, por exemplo, vocês não precisam ficar aí pensando em contrair certos músculos para você ficar numa posição sentada. Né? O seu cerebelo, juntamente com a sua medula, está fazendo isso para você de forma involuntária. Tá? Então, quando você às vezes perde um equilíbrio, o cerebelo entra em ação juntamente com a sua medula para enviar os comandos motores. Tá bom? Nós também temos estruturas fundamentais, núcleos cerebelares profundos e o córtex cerebral, justamente para manter equilíbrio, movimentos, postura e tônus muscular, tá? De forma em equilíbrio. Pessoal, só para relembrar o que é um tônus muscular ou tonicidade. São pequenos níveis de contração muscular, justamente para manutenção da sua postura, tá? Ou você está sentado ou em pé, parado, você está realizando um tônus muscular, tá bom? São pequenas atividades de contração muscular.
Já o nosso tronco encefálico vai participar entre a medula e o diencéfalo, né? Recebe as informações sensitivas de estruturas cranianas e controla funções motoras e viscerais referentes à cabeça também. Participa da transmissão de informações entre medula e encéfalo, tá? Regula a atenção, mediada pela formação reticular, ou seja, da parte do retículo, né? Dividido em bulbo, ponte e mesencéfalo, tá? Muito importante esses três componentes aí, pessoal, porque o nosso bulbo, na verdade, é o último prolongamento da parte da medula em si, né? Então, o bulbo ele é responsável por muitas funções vitais nossas, tá? Então, o bulbo ele controla a sua frequência respiratória, ele controla a sua frequência cardíaca, tá? Você não precisa estar lembrando que você tem que bater seu coração, não é isso? Ele já faz isso por você, tá? E a parte respiratória também. Lembrando que nosso sistema respiratório, nós temos dois mecanismos, voluntário, respirou, tá certo, pela sua vontade, e nós temos a questão involuntária também. Aí o bulbo entra em ação, tá? Justamente, por exemplo, como você está dormindo, por exemplo, quem controla a sua respiração vai ser o bulbo, tá? É uma importante parte do nosso sistema nervoso, pessoal, porque ele comunica o seu sistema nervoso com a periferia do corpo, tá? Então, assim, até quando eu dou aula para a parte da fisioterapia, a gente debate muito a questão do bulbo. Essa lesão a nível do bulbo, pessoal, a pessoa entra o quê? Se tiver uma lesão profunda, ela pode ter uma morte cerebral, certo? Ou seja, o corpo não comunica mais com o sistema nervoso, certo? Então, existe uma morte cerebral, uma lesão a nível de bulbo, tá? Bom, falando em medula, pessoal, é o nosso centro de reflexo, né? Quem controla os nossos reflexos, que são parte involuntária, é a nossa medula, tá? O que são esses reflexos? Nada mais nada menos que é uma reação motora, ou seja, de movimento produzido por um sinal sensorial. Colocou a mão na panela quente, você vai ter uma reação motora de um reflexo a nível medular, tá? Você está com vontade de ir ao banheiro, tá certo? Isso é um reflexo a nível medular, tá bom? Como é que você sente dor? Como é que você sente a vontade de ir ao banheiro? E a parte de dor, pessoal, é um sistema de defesa do seu corpo, tá? Imagina quando você tivesse com uma infecção, né, em algum órgão do seu corpo. A dor é um meio de comunicação, tá? A nível de medula, justamente para quê? Tem alguma coisa errada aqui, tá certo? Então, pessoal, esse aspecto das reações motoras a nível de reflexo também, ela consiste em outros aspectos, como de posição corporal também. Quando você está sentado, você às vezes perde o equilíbrio, né? Andando ou descendo uma escada, essa correção de equilíbrio também pode ser a nível de reflexo, tá? Às vezes você vai, por exemplo, num evento que você precisa ficar em pé, há 1 hora em pé, né? Ninguém fica pensando, tem que ficar às vezes 1 hora pensando ali e manter o equilíbrio corporal. Seu próprio reflexo a nível de medula já faz isso por você, tá bom? Professor? Oi. Sim. A febre é um reflexo de infecção no corpo? Não, a dor. A dor, sim. Tá? A dor. E a febre geralmente... Bem? A febre seria um sinal só. Isso. Tá? A questão do... Na verdade, é um sintoma, né? Sinal que é perceptível, tá? O sintoma que a pessoa está sentindo. Então, quando ela tem alguns sinais em relação... Oi? Pode continuar? Pode. Tá. Então, quando a pessoa tem esse sintoma, né, aumentou a temperatura, o que realmente aumenta a temperatura corporal? A nível de infecção, né? Existe um processo anti-inflamatório ou inflamatório em si, depende do estado que a pessoa esteja, que o nosso corpo começa a trabalhar de forma a utilizar os nossos anticorpos,
tá certo? Existe, então, um processo inflamatório naquele local, tá certo? Existe um aumento, principalmente, de acidez naquele local, tá certo? Até pela condução de mais hidrogênio naquele local celular, tá? Se você pega uma célula, para visualizar ela, fazer uma análise dela, pessoal, molecular, vocês vão ver que essa parte, né, essa parte que está com infecção, ela tem alta quantidade de hidrogênio no local. Excesso de hidrogênio, ela aumenta a acidez. Se aumenta a acidez daquele local, se aumenta a temperatura, perde mais líquido, tá certo? Pode desidratar, tá certo? Então, esse processo da febre em si, essa mudança de temperatura, na verdade, é uma reação, tá, do seu corpo no processo, tá, no processo que ele está ali entre um processo inflamatório, um processo de combate, né, com os seus anticorpos. Então, o seu corpo, a tendência ele ter essa oscilação febril, tá? É claro que nós temos que separar o que é uma febre derivada de vírus e uma febre derivada a nível de bactéria. Tem diferença também, tá bom? Respondido? Sim, obrigada. Então, pessoal, 3 elementos básicos para acontecer um reflexo. Nós precisamos de um órgão receptor, como eu falei no início da nossa aula, aquela parte de receptores. Tá? Nós temos os nossos receptores, que é receptores da dor. Nós temos mecanoceptores, que são receptores a nível de tato, de pressão, tá certo? Alguém, por exemplo, tocou em você, tá certo? Você sentiu esse toque, pessoal, a nível de receptores, de mecanoceptores. Alguém pegou seu braço, está apertando, né? Também os mecanoceptores recebendo essa informação. Então, quando a gente fala essa questão de órgão receptor, são os nossos receptores, ok? Específicos que... Alguém me perguntou? Não é para mim não, né? Então, pessoal, nós vamos receber essa informação sensorial, tá bom? E nós vamos ter que transmitir. Então, nós vamos transmitir através de um sistema neural, né, essa informação toda. Então, eu preciso de um sistema nervoso, de um sistema neural à base de um neurônio sensitivo para conduzir essa informação sensorial até meu sistema nervoso, tá? E eu também preciso de um outro tipo de sistema neural, a nível de neurônio motor, justamente para transmitir qual que vai ser a minha ação diante dessa recepção de estímulo. Se vai ser de movimento, se vai ser de um outro evento fisiológico em si, tá bom? Então, a parte do sistema neural a nível dos neurônios, tanto sensorial como a parte sensorial e motor, tá? E o meu sistema nervoso, justamente para fazer o processamento. Eu também, depois, eu preciso de um órgão efetor. Geralmente é o quê? A parte da musculatura, né? E células de glândulas. Então, pessoal, esses órgãos efetores, justamente é para ter a minha contra-resposta fisiológica do evento que está ocorrendo. Tá certo? Meu coração começou, eu estou num momento de perigo. O que acontece no momento de perigo, pessoal? Geralmente, se você tem a oportunidade de correr, você vai correr, não vai? Então, você precisa até de um sistema efetor para estimular a sua musculatura, tá bom? Para você correr, para bater seu coração mais rápido. Preciso estimular células das glândulas a secretar também hormônios, no caso aqui, adrenalina e noradrenalina, que são os hormônios cardíacos. Para quê? Justamente para aumentar a sua frequência cardíaca, aumentar o seu fluxo sanguíneo, a sua oxigenação muscular, tá bom? Justamente para você ter um poder fisiológico para fugir daquele momento de perigo, tá? Gravem bem isso aí, viu, pessoal?
talvez caia na prova. Vamos lá. Alguns receptores a nível medular, pessoal, que tem na parte muscular. Tá? Todos os músculos, níveis de músculos, tá, pessoal? Tanto a parte cardíaca, lisa e estriada também, tá bom? Então, nós temos dois componentes que vai nos dar informação, principalmente da contração, da tensão e velocidade. Como a gente sabe que está tendo uma tensão muito forte no seu músculo, por exemplo, no momento de uma cãibra, né? Você tem lá aquele espasmo involuntário, tá certo? No momento de uma cãibra, você está sentindo, mas você precisa sentir através de algum mecanismo fisiológico para te dar essa informação. Então, nós temos, então, a parte do fuso muscular, que ele fica situado no próprio músculo, tá? E a parte do órgão tendinoso de Golgi, que fica já nos tendões. Todos os tendões nós temos esse receptor, órgão tendinoso de Golgi, justamente para detectar a tensão. Né? Então, quando você, por exemplo, vai estender aí um braço ou uma perna, que você está querendo pegar um objeto bem longe, ou você está numa posição inadequada, a parte anatômica do seu corpo, ele também te dá a informação que está tendo uma tensão, tá? Uma tensão exagerada, justamente também para proteger, porque senão a tendência é o quê? Um rompimento de tendões, tá? Ele vai te dar essas informações aí, ok? Bom, agora entrando na parte do sistema nervoso autônomo, nós temos o nível simpático e parasimpático. Vamos lá. A nível simpático, pessoal, vamos de uma certa forma, dizer que esse sistema é o sistema que te estimula, tá? E o outro te prepara para o repouso. Então, pessoal, algumas especificidades da parte simpática prepara para luta ou fuga, né? Neurotransmissores, quando a gente fala em neurotransmissores, são mecanismos, substâncias químicas que vão agir diretamente no tecido-alvo, tá? Para acontecer o processo de despolarização celular. Tá? Então, nós temos parte de fibra pré-ganglionar curta e fibra pós-ganglionar longa, ou seja, a parte que interage principalmente na transmissão nervosa. Já o parasimpático, ele vai preparar para o repouso, neurotransmissor nesse caso aqui, eu já preciso de uma ação oposta, tá? Já vou utilizar a acetilcolina, que é o nosso neurotransmissor de contração muscular, tá bom? E vai inverter as duas fibras aí. A pré-ganglionar vai ser longa e a pós vai ser curta. Mas vamos entender melhor de uma outra forma aqui. Então, pessoal, o que nós temos aqui os esquemas fisiológicos, dividindo, separando aí a parte simpática e parasimpática e a contra o que seria uma ação desses dessas duas ações nervosas aí. Vamos lá, pessoal, olha só. Então, a maioria delas são ações, às vezes, opostas. Então, olha só, a parte parasimpática contrai a pupila, a parte simpática, ela dilata a pupila. No momento por exemplo, pessoal, no momento que você está com raiva, né, com aquele estresse, certo? Se bem que sexta-feira ninguém pode ficar com estresse, né, pessoal? Vou deixar a raiva só para segunda. Então, nós temos aqui a parte simpática, olha, dilata a pupila, inibe a salivação. No momento de estresse, geralmente está lá, né, agoniado, alguma coisa estressante, como é que fica a sua umidificação na boca? A boca fica seca, né? Relaxa os brônquios, tá certo? De certa forma, porque eu preciso relaxar meus brônquios, pessoal. Por quê? No momento de estresse, nós vamos ter um aumento da frequência cardíaca, correto? A nossa frequência cardíaca ela é aumentada por níveis maiores de adrenalina. Tá? A adrenalina ela tem duas ações. Ela tem ação tanto cardíaca na parte respiratória como ela favorece
ela favorece o aumento da frequência cardíaca, do poder de contração cardíaca, aumento da força cardíaca, e quando eu tenho uma frequência cardíaca aumentada, eu preciso também, pessoal, melhorar minha capacidade respiratória, porque eu estou consumindo muito oxigênio. Vocês não percebem que sua frequência cardíaca aumenta, a frequência respiratória também aumenta, justamente porque está aumentando o consumo de oxigênio. Tá? Então eu preciso, acontecer o que nos meus brônquios? Uma bronquiodilatação, tá? Justamente para expandir minha capacidade respiratória e de oxigenação dos tecidos também. Né? Então, continuando aí, acelera os batimentos cardíacos, inibe a atividade do estômago e do pâncreas, ninguém está lá estressado, certo? Ninguém está estressado, brigando, ou está correndo de alguma coisa e está com fome ao mesmo tempo. Não tem isso. Você pode até brigar, ficar irritado porque está com fome. Mas durante aquela irritação você não sente a fome, porque inibe a atividade do estômago, tá certo? Então, pessoal, agora, passou um pouco aquele período de estresse, você vai sentir muita fome. Por quê? Excesso de adrenalina queima muita glicose. Quando termina aquele momento que você teve aquele pico de estresse, pessoal, passa um tempo, 10, 15 minutos depois, você tem vontade de comer o quê? Carboidratos, não é isso? Doces ou massas. Ninguém vai lá, terminou o estresse, vai lá, pega um tomatinho na geladeira para comer. Ninguém faz isso. Né? Já vai logo, as meninas vão lá naquela... Tem uma gaveta, toda menina tem aquela gavetinha especial dentro do guarda-roupa, escondido chocolate lá, alguma coisa, os doces, não é isso? Certo? Os homens já vão comer aquelas massas e tal, enfim. Ok? Então, tudo é de um ciclo fisiológico, pessoal, é uma ação e reação do seu corpo. Tá bom? Continuando aí, acabei de falar da glicose, estimula a produção de adrenalina, comentei, relaxa a bexiga e promove a ejaculação também. São outros mecanismos que acontecem no processo simpático. E o parasimpático ele tem que fazer a contrapartida dele. Eu vou explicar um evento aqui para vocês, só para a gente... só perigoso a aula fechar aqui, tá? Pelo tempo aqui. Mas vamos explicar essa situação aqui, pessoal. Olha a situação de fuga, onde os dois sistemas, tanto parasimpático e simpático, eles estão atuando na mesma, no mesmo fato. Tá? Então, olha só, no momento que a pessoa visualizou o urso começou a correr atrás dele, o que o corpo tem que fisiologicamente acontecer, pessoal? Primeiramente, a nossa parte emocional, nosso centro nervoso emocional, ele tem que começar a atuar. Quem que é? O hipotálamo, o nosso sistema nervoso, tá? E de atividades emocionais. Então, ele é simpático,